Oi gente, aqui é o Bogazan e nessa aula a gente vai ver inequação de segundo grau. Mas antes de a gente ver a inequação de segundo grau, é interessante a gente passar um pouquinho por uma revisão da inequação do primeiro grau. Se tem uma inequação do primeiro grau simples assim, o que eu preciso fazer nela é agora passar o meu menos 6 para o outro lado somando, por último 2 dividindo, e então eu sei que a solução da minha inequação é qualquer número maior do que 3 aqui, né? Agora, um outro exemplo que eu tenho que chamar atenção para um detalhe que a gente vai usar bastante é nesse daqui. Se, de novo, eu passo os meus termos com letra agora para a esquerda e os meus números para a direita, eu gero isso. Se eu fizer x menos 3x, eu vou ter menos 2x de um lado e menos 5 mais 13, claro, mais 8. Só que nesse momento aqui tem uma regra de inequação que é essencialmente parte desse conteúdo. Que é, se eu tenho que multiplicar todo mundo por menos 1 aqui, igual a gente se acostuma a fazer às vezes com equações, o sinal de inequação também vai virar, o sinal de desigualdade também vira junto. Olha só, eu vou trocar o sinal do meu menos 2x, eu vou trocar o sinal do meu mais 8, só que o sinal de desigualdade também se alterna. Então a minha inequação vai parar assim, ó, para eu ter a solução correta. Por último, eu vou dividir os dois lados por 2, a sensação que eu tenho é que eu estou passando esse 2 dividindo para o outro lado, né? Então a minha solução é que essa inequação aqui é verdadeira para qualquer número acima de menos 4, né? O principal ponto aqui que você tem que ter pego é o seguinte: memorize, quando eu multiplico todos os meus termos de uma inequação por menos 1, quando eu inverto o sinal para chegar na solução, eu tenho que inverter o sinal da inequação. Tá? Da mesma forma, se eu tivesse pego esse coeficiente menos 2 e, entre aspas, passado dividindo para o outro lado aqui embaixo do menos 8, o sinal da minha inequação também teria que ter virado, porque o que tu está fazendo é pular desse passo para esse, ok? Agora sim, vamos para a inequação do segundo grau. O modelo da equação de segundo grau é esse daqui, né? Se a gente vai trabalhar agora com inequação de segundo grau, a gente vai trocar esse modelo para isso daqui, né? Então, eu vou ter o sinal da desigualdade ou virado para a esquerda ou virado para a direita. Vamos pegar aqui um exemplo em que o sinal da desigualdade está virado para a esquerda, ou seja, que o meu lado esquerdo é maior do que o meu lado direito. Vocês vão ver ao longo dos exemplos que eu sempre prefiro isso daqui. Se você puder, durante um exercício, um exemplo, conseguir levar a esse modelo, onde o lado esquerdo é maior do que o direito, usando toda a álgebra que tu conhece, levar a esse modelo, é melhor. Tem menos chance de se perder, tem menos chance de a gente errar, se tu conseguir levar para esse modelinho antes de tentar resolver em si a inequação, tá? Então vamos arrastar isso daqui para cá. Eu também, caso eu não consiga levar nesse modelo, eu alternativamente posso levar nesse daqui. E um detalhe, também tente sempre fazer com que o seu A seja maior do que o zero. Porque se o teu A for menor que zero, a tua parábola tem uma concavidade virada para baixo. Aí a inequação pode ficar mais esquisita ainda. Então, teu modelo preferido para resolver uma inequação de segundo grau é isso daqui, com um A maior que zero. Ah, professor, mas então tem que ter muita sorte para o exercício ser assim. Não, você não precisa ter sorte, você pode usar a sua álgebra em geral, seus cálculos, para levar o teu problema a esse modelo. Então, nesse modelo aqui, o que vai acontecer é que tu vai ter uma parábola com suas devidas raízes, que são esses pontinhos roxos, x1 e x2, e ela vai estar com a concavidade virada para cima, porque você quer que o seu A seja maior que zero para resolver. Se tu quer que essa parábola, então, respeite o valor maior do que zero, você vai querer os valores antes da sua primeira raiz ou os valores depois da sua primeira raiz. E então sua resposta vai ser toda essa parte verde aqui. Agora, se tu não conseguiu chegar nesse modelo e tu vai chegar nesse modelo aqui que não é preferencial, então quando você colocar suas raízes e desenhar a sua parábola, que também vai estar côncava para cima, e você quer que todo esse valor aqui seja menor do que zero, então o que vai acontecer é que você quer essa região aqui do meio, né? O seu valor de x vai estar preso entre os dois valores das raízes x1 e x2. Beleza? Aqui está muito algébrico, está muito modelo. Vamos para um exemplo então, vamos ver como é que se resolve, que eu vou te mostrar a melhor maneira de se resolver uma inequação de segundo grau. Vamos dizer então aqui no exemplo A que tu se deparou com essa inequação de segundo grau aqui para resolver. Então o primeiro passo vai ser usar seus poderes algébricos, seus truques algébricos em dividir os dois lados por 4. Porque assim como numa inequação, se eu opero da mesma forma dos dois lados, tá, eu posso seguir trabalhando. Claro, com o cuidado que se alguma coisa quebrar a relação de ordem, como multiplicar por menos 1, trocar aqui o sinal.
Mas dividir os dois lados por 4 de uma equação não quebra essa relação de ordem, tá? Dividir por 4, por 10 ou por qualquer número positivo. Então se eu divido aqui todo mundo por 4, na verdade o meu problema só fica mais simples. Você também acertaria se não fizesse esse passo, mas daria muito mais trabalho. Então eu dividi cada termo por 4, porque eu detectei que cada termo aqui era múltiplo de 4. Agora, se eu quero resolver essa equação de segundo grau, eu vou fingir por um instante que ela é uma equação de segundo grau. Eu vou degenerar ela para uma equação de segundo grau. Bem contente porque a minha equação está no modelinho que a gente queria, né? Então, se você resolve essa equação de segundo grau, você logo acha que as raízes dela, seja por soma produto, por Bhaskara ou por TRR, elas são 3 e 5. Se eu levar eles agora para uma ilustração, para representar minha parábola, quando essas minhas raízes forem plotadas aqui, caírem aqui, eu vou ter o valor 3 e 5 na ordem deles, né? E a minha parábola, como o A é maior do que zero, e é o que eu quero sempre, eu sei que ela está com a concavidade virada para cima. Agora, então, se eu quero, então, a minha resposta, né, minha equação maior do que zero, eu sei que eu vou querer essas regiões aqui, ó, antes da primeira raiz, depois da segunda raiz. Então, minha solução, x pertence aos reais, isso é um padrão, porque a gente está trabalhando com números reais, tal que meu x é menor do que a minha primeira raiz, ou, eu escrevo a palavra ou aqui mesmo, meu x é maior do que 5. Essa é a minha solução. Você pode encontrar por aí também na notação de intervalo, né? Que sua solução é tal que x é qualquer número de menos infinito até 3, com a unido, aqui a gente rouba um pouco a notação da teoria de conjuntos, unido com de 5 até mais infinito. Então você pode achar essa resposta por aí, ou pode achar essa daqui. Detalhe, repare que eu me preocupei em, na ilustração, botar uma bolinha aberta aqui, uma bolinha aberta aqui também. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com o sinal de maior, não com o sinal de maior igual. Vamos ver como é que funciona com o sinal de maior igual? Para o próximo exemplo, então. No exemplo B, agora eu tenho essa equação para resolver. Não se aterrorize com ela, você segue um passo a passo, segue as instruções direitinho, leva no modelo e a gente consegue resolver. Então, nessa primeira parte aqui desse primeiro termo, eu vou ter que fazer a famosa propriedade distributiva, também conhecida como chuveirinho, né? Aqui eu vou ter x vezes x, que vai dar x ao quadrado, menos 3x, menos x e mais 3. Então, vou ter tudo isso daqui, com aquele menos 6 sobrando. Do outro lado, eu também vou ter a propriedade distributiva sendo aplicada, vou ter menos 11x mais 3x quadrado. Agora, termos com letra para um lado, para a esquerda, termos com número para o outro. Se eu der uma organizada, vou ter menos 2x quadrado, porque esse 3x quadrado chegou para o outro lado subtraindo. Agora a quantidade de x que eu tenho é menos 4x, mais 11x, que vai dar mais 7x positivo, então. E 3 menos 6 vai ser menos 3. Claro, não sobrou nada do outro lado, maior do que zero. Então isso aqui está muito parecido com o meu modelo, já está maior do que zero. O único problema é que o meu A não é maior do que zero. E isso pode causar confusão quando a gente brinca com inequação. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Quando eu multiplicar todo mundo por menos 1, meu A finalmente vai ser maior que zero. Todo mundo vai trocar de sinal e o sinal da desigualdade também vai virar, né? Eu vou ter isso daqui. Agora, quando eu quiser resolver isso daqui, eu vou precisar da ajuda da geometria para aqui colocar as raízes. Então, quem são as raízes disso daqui? Você usa o método que você preferir e você encontra que as raízes são 1 meio e 3. Então, vão cair as minhas raízes lá, agora com a bolinha fechada. Com a bolinha fechada por causa do sinal de menor igual ou de maior igual da questão. Aqui eu coloco na ordem delas, né, 1 meio e 3, a minha parábola está virada para cima, porque é assim que eu quero sempre. Coloco aqui quando que ela é positiva, quando que ela é negativa, e como eu quero agora que a minha inequação seja menor do que zero, eu vou pintar essa região aqui, porque é aqui que ela mergulha para baixo dos números positivos, né? Então eu quero essa região. Ou seja, minha solução para essa inequação monstruosa aqui é x pertence aos reais, tal que x está preso ali entre o 3 e o 1 meio. Na notação de intervalo, a gente vai usar o colchete, porque a bolinha está fechada. Parênteses quando a bolinha está aberta. Fechou? Então, olha só, é um monstrão, mas se tu segue passo a passo, se tu compreendeu os passos aqui, tu segue a relação de ordem, segue o modelo, sai qualquer exercício desse tipo, sem erro nenhum. Agora, para o exemplo C. Para o exemplo C, a gente vai brincar com essa daqui.
Apesar dela ser pequena, ela pode ser até meio perigosa. Por quê? Vamos tentar seguir o padrão, vamos seguir o passo a passo. Olha o que vai acontecer. Quero jogar todo mundo para a esquerda para levar o meu modelo. Aqui eu vou querer multiplicar por -1 todo mundo. Não posso me esquecer que o sinal de desigualdade troca também. Perceba que o termo quadrático está no meio, eu prefiro ele na frente. Aqui tá tudo certo porque o meu A é positivo, estou pronto para achar as raízes. Quando eu achar as raízes disso daqui, eu vou me deparar com uma equação igual a essa daqui. E o que vai acontecer? Aqui o delta é menor que zero. Quando o delta é menor que zero numa equação de segundo grau, a gente fala que a equação não tem soluções reais. Mas e numa inequação, como é que a gente lida? Vai ser um pouquinho diferente, tá? Isso implica, no meu gráfico, que a minha parábola está voando lá em cima. Ela não chega a mergulhar aqui o meu eixo. Então ela é sempre positiva. Ou seja, se uma equação ficou assim, ela está satisfazendo o fato de que ela precisa ser maior do que zero sempre. Agora, se ela fosse preciso que ela fosse menor do que zero, ela nunca estaria satisfazendo. Né? Mas nesse caso ela está satisfazendo, então a solução aqui é os reais. Ou seja, a minha inequação sempre é verdadeira para qualquer número real, e esse argumento aqui é verdade. Na notação de intervalo, eu posso chamar isso de menos infinito até infinito. Fechou? Vamos lá para a próxima agora. Para o exemplo D, é uma questão da UFRGS, que fala o seguinte: a equação 2mx² mais mx mais 1 meio igual a zero possui duas raízes reais distintas. Então, eu tenho essas alternativas aqui. Mas, Borgesan, isso é uma questão sobre equação do segundo grau. A gente está tendo uma aula sobre inequação. Pois é, você vai precisar de inequação para resolver isso daqui, tá? E o primeiro ponto que tu vai pensar aqui é nesse daqui, ó, duas raízes reais distintas. O que diferencia uma equação do segundo grau em relação à natureza das soluções? Diferencia é o valor do delta. Quando o delta é maior do que zero, as raízes reais de uma equação de segundo grau dão diferentes. Quando o delta dá igual a zero, as raízes reais dão iguais. E quando o delta dá menor que zero, a gente até acabou de ver no último exemplo, as raízes são complexas. Então, se eu quero que essa equação aqui doida precise de duas raízes reais distintas, eu quero que o meu delta seja maior do que zero. E é aqui que nasce uma inequação no meio de uma questão que parecia ser apenas sobre a equação. Então, se eu quero que o meu delta seja maior do que zero, eu quero que b² menos 4ac seja maior do que zero. Com muita concentração, eu tento identificar agora quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C aqui. E repare, meu A, B e C vão ter a letra M. Né? Meu A e B e o meu C vai ser 1 meio. Então, meu A é igual a 2m, que é o coeficiente do x², meu B é igual a m, que é o coeficiente do x, e meu C é igual a 1 meio. Fazendo a substituição, eu vou trocar aqui o meu B por m², e por sua vez o A por 2m e o C por 1 meio, eu vou ficar com isso daqui. Agora, se eu der uma ajeitadinha aqui, eu vou ter m² menos 4m. Isso está no modelo que a gente quer. É uma inequação de segundo grau com A positivo e, melhor ainda, maior do que zero. As raízes dessa inequação aqui são 4 e 0. Eu imagino essa parábola assim. Como eu quero que ela seja maior do que zero, eu vou querer essa região aqui, ó, antes da primeira raiz, depois da segunda raiz. Então, solução é que meu m tem que ser menor do que zero ou meu m tem que ser maior do que 4, item D. Tá vendo a destreza que a gente tem se a gente pega todo esse passo a passo, se a gente pega todos esses conceitos? Uma questão dessa, que é para ser uma questão classificada como difícil, fica em uma questão muito inteligível. Beleza? Espero que tenham gostado da aula, gente. Valeu, até a próxima.